Oi, garotos e garotos. Já passei esse creme da Nivea. Vou usar esse sérum da Ruby Rose. Aplico só na região da olheira e espalho com o dedo mesmo. Hoje vai ser mais uma maquiagem artística, mais uma maquiagem de Halloween. Vai ser de vampira, como vocês podem ver no título aí, né? Vou usar essa paletinha da Belly Angel e vou preencher minha sobrancelha com um pincelzinho chanfrado. Sobrancelhas devidamente corrigidas e preenchidas. Venho com essa base da Mary Kay. Espalho umas gotinhas pelo rosto. Essa daí é bege 1. Ela fica um pouquinho clara pra mim, mas funciona igual. Depois com pó ela vai ficar do meu tom. A minha certa seria a bege 2. Enfim, venho com um pincelzinho kabuki, espalho por todo o rosto. E depois venho com a esponjinha para dar acabamento, que com o pincel ela fica riscada. Venho com esse corretivo da Natura. Esse é a cor 20. Ele já tá na rapa. Daí eu tô vindo com a ponta de um pincel e raspando ele do fundo. E passo na região de iluminação. Abaixo dos olhos, na região da olheira, né? Abaixo do contorno, na testa, no topo do nariz e no queixo. E venho espalhando com a esponjinha. Espalho bem para não ficar marcado. Venho com essa paletinha da Ruby Rose de corretivos. Vou usar esse corretivo mais escuro e aplico com um pincelzinho de aplicar sombra, na região que eu uso contorno mesmo. E depois venho com a esponjinha dando batidinhas arrastadas para ir esfumando este corretivo. Vou usar o pó da Playboy, esse daí é o número 1, pincelzinho de aplicar pó e espalho por todo o rosto. Esse daí eu já tive uns 3 potinhos. Venho com esse tomzinho do meio, da paletinha da Vult, aplico no cantinho externo e vou esfumando até o cantinho interno. Com esse pincelzinho de esfumar, esse daí o da Macrylã. Mesma coisa no outro olho. Aplico no cantinho externo e vou esfumando até o interno. Língua meio presa, não? Vou fazer hoje um esfumado um pouco mais alongado, um pouquinho mais para as têmporas, além da sobrancelha. Vou vir agora com esse tom mais escuro, eu troco de pincel, aplico no cantinho externo e vou esfumando até o interno. Eu vim com outro pincel para esfumar um pouquinho melhor e vou trocando de pincel até ficar num esfumado que eu goste. E mesma coisa no outro olho. Aplico no cantinho externo, vou esfumando até o interno, volto com outro pincel para esfumar melhor. E vou passar esse esfumado além da sobrancelha. Vou usar essa paletinha da Vult, pego esse preto, aplico no cantinho externo e vou esfumando até quase o interno. Vou usar um pincelzinho menor de aplicar sombra. Volto com um pincel que eu tinha usado antes e esfumo as bordinhas. Voltei com o pincel que eu tinha usado preto e esfumo. Vou indo e voltando com os pincéis. Esfumado é isso mesmo, e voltar com os pincéis ou com as sombras para ir construindo o degradê. Esfumado é paciência, é esfumar como se não houvesse o amanhã. E faço a mesma coisa no outro olho, aplico o preto no cantinho externo, vou esfumando até quase interno, volto com outro pincel e esfumo. Vou usar esse batom, esse daí é o da Color Dry, só não sei a cor porque já saiu. Venho com um pincelzinho de esfumar e esfumo as bordinhas. Vou voltar com o pincel que eu usei marrom, para dar um acabamento. E volto de novo com o batom pra ficar mais aparente a cor. Porque esfumando ele perde um pouco a intensidade da cor.
Faço a mesma coisa no outro olho, aplico no cantinho interno até o meio da pálpebra e esfumo as bordinhas e aplico de novo para intensificar a cor. Venho com a esponjinha e dou acabamento, que pode ter caído alguma sombra ou ter borrado com o batom. Vou usar esse delineador em gel da Bella Femme, pincelzinho chanfrado de delinear e vou fazer um delineado não muito grosso. E vou puxar um gatinho pro cantinho interno, tanto interno quanto externo. Eu peguei o espelho porque a pessoa é um pouquinho cega, né? Não enxerga de longe, daí ficava melhor de ouvir. Principalmente no olho direito. Tento não fazer um delineado muito grosso. E vou fazer também um delineado um pouquinho mais alongado. Ali eu tava comparando um delineado com o outro. Um olho com o outro, no caso. Vou ver com esse lápis preto, aplico na linha d'água, borro por fora, rente aos cílios inferiores e com outra pontinha eu esfumo esse lápis. Faço a mesma coisa no outro olho, passo na linha d'água, borro por fora, rente aos cílios inferiores e com outra pontinha eu esfumo. Venho novamente com esse preto, da paletinha da Vult, pincelzinho lápis e aplico rente aos cílios inferiores, para selar este lápis preto. Venho com um tonzinho berinjela, meio vinho, esfumando este preto, abaixo desse preto, para ir esfumando ele. E uno com o delineado. Vou usar essa paletinha da Vult, pego esse contorno e passo, óbvio, na região do contorno. Abaixo da bochecha, que eu também não sei o nome aí, enfim. No nariz, na testa e na mandíbula. Essa minha paletinha aí já tá se esgotando, coitada, de tanto que eu usei ela. Vem com esse mesmo blush Vem com esse blush da mesma paleta e aplico nas bochechas e um pouquinho no topo do nariz. Venho com um pincelzinho de pó e esfumo tudo isso. Vou usar o iluminador champanhe da mesma paletinha e passo no osso desigmático, pontinha do nariz, venho com um pincelzinho leque e termino de passar o iluminador. E passo nas têmporas também. Cílios postiços aplicados, venho com o pincelzinho de sombra que eu usei para passar o iluminador. Venho com esse bege da paletinha da Vult e passo no ponto alto da sobrancelha e no cantinho interno. Vou ver com esse tomzinho mais claro da paletinha da Vult, mas depois eu troco pelo tom do meio, porque ele era muito clarinho e eu queria uma olheira um pouquinho mais forte. Bom, vocês vão ver depois, para criar umas veias. E venho com esse tom ainda mais forte. E aplico ali. Nem sei por que eu tampei as olheiras, mas tudo bem. E venho com um pincelzinho chanfrado e vou fazendo tipo umas ondinhas, uns rabiscos ali para ir criando as veias. Mesma coisa no outro olho. Vou fazendo umas ondinhas. Vem com essa paletinha da Belly Angel de 28 cores,
pincelzinho chanfrado também. E vou vir com esse branco e passando do lado desses tracinhos que eu fiz. Pra dando um acabamento nessas veias, pra ficar um pouquinho mais realista, digamos. E vou passando alguns tracinhos do lado desses tracinhos. Não sei explicar muito bem maquiagem artística, como vocês podem ver, mas espero que vocês estejam entendendo. Venho com esse batom da Ruby Rose vermelho, e só na pontinha um pouquinho do batom, e vou também passando dos ladinhos desses tracinhos, dessas veias, para também tentar deixar um pouquinho mais realista. Não sei se deu muito certo, mas enfim, eu gostei do resultado final. Depois vocês vão ver. Bom se eu tivesse uma lente. Eu também dei um acabamento na colinha dos cílios. Não sei se antes ou depois de fazer as veias. Acho que eu não mostrei pra vocês. Passo uma manteiga de cacau. Venho com o mesmo batom que eu usei na pálpebra. E passo mais no centro da boca, quase pro final dela. Faço o Vzinho, tudo. Só deixo mais pro final sem batom. Agora vocês vão entender. Venho novamente com um delineador em gel preto, pincelzinho chanfrado. E vou passar ali no cantinho externo da boca, que ficou sem batom. E vou preenchendo ali. Vou primeiro fazendo os traços em volta da boca e preenchendo depois. Venho com o pincelzinho que eu tinha esfumado preto e esfumo esse delineador em gel ali, pra ficar um degradê. Eu passo depois por toda a volta da boca e esfumo. Acho que ficou melhor do que só no cantinho externo. Faço o Vzinho, esfumo, passo embaixo também e esfumo. Até ficar de um jeito que eu goste. Eu dei uma borradinha depois, e aí eu só vim com um pouquinho da base que eu tinha usado, pincelzinho de corretivo e só conserto ali. E venho com o dedo mesmo dando batidinhas, ou vim com a esponjinha, não me lembro. Antes eu não tava achando nada pra variar, né? Eu demorei um pouquinho pra achar. Agora sim, blusa ok, cabelo ok, maquiagem ok também. Espero que vocês tenham gostado dessa vampirosa aí. Quem olhou The Vampire Diaries, me inspirei nessa série que eu amo, minha preferida, Forever. Enfim, espero que tenham gostado, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seu like, sugestões de vídeo comente aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!